Cachinha, boa noite, como você está? Seja bem-vinda. Eu também, é um prazer inenarrável a gente poder fazer essa live de novo, Tatá. E dessa vez um tema que você sugeriu e que acho que é muito minha praia, viu? Que eu gosto bastante. Pois é, eu sei, eu já acompanhei, eu já vi nos seus stories, eu falei, gente, esse tema é a cara da Bea. Se tem alguém para conversar, é com ela, que é investimentos e games juntos, é a cara da Bea. Mas é muito louco, porque hoje acho que a gente vai conseguir unir dois mundos, né? Que é muito o teu mundo, mas também essa questão dos games. Não sei se você joga alguma coisa também, Tatá? Então, eu gosto, mas eu não tenho muita habilidade, assim, entendeu? Então, eu acompanho mais o Richard jogando, que ele joga Fórmula 1, ele gosta de jogar jogo de futebol, aí eu fico meio que na torcida e olhando, e eu amo esportes. Então, eu Sim. gosto até de assistir também, mas eu não tenho muita habilidade, mas eu gosto bastante. Ah, mas tá tudo bem. Eu, assim, ó, jogar eu digo que é uma palavra muito forte pra mim, mas eu sou entusiasta dos games. E, enfim, desde de criança, assim, e aí depois quando eu vim pro mercado, e na verdade é até recente, tá? Essa história de começar a olhar para o mundo dos games como investimento, acho que veio nesses últimos anos mesmo, nesse último Pois ano um é. pouquinho mais forte, porque não somente olhando para a bolsa de valores tradicional, mas acho que o mundo dos games mudou bastante, inclusive, né? Tem gente conseguindo ganhar muito dinheiro com games, seja Exatamente, é uma nova economia que nasceu aí nos games, né? total, até essa história de nova economia, eu acho que as coisas elas vão se juntando, né? Hoje todo mundo estava muito que falando essa questão do metaverso, né? Que é um conjunto de coisas, porque né, a galera estava tudo tentando entender a cabeça do Zuckerberg, foi pesquisar o que era metaverso, não sei o que, e eu acho que é muito isso. Você acaba juntando algumas realidades com algumas coisas virtuais e tudo isso vai convergindo para um caminho. Eu acho que faz parte da nova economia e a gente consegue ver muito isso, acho que desse último ano principalmente, né? Jogo envolvendo criptomoedas, né? Ou enfim, os criptoativos dentro dos próprios jogos e tal. Tem gente que levou isso tão a sério, Tatá, que eu conheço gente que colocou, que paga uma pessoa para jogar esses jogos e ela fica com parte dos lucros das criptos dentro desses jogos. É um negócio surreal. Exatamente, essa já é uma realidade, é totalmente profissionalizado. Essa coisa do game, de somente entretenimento, somente um hobby, está se transformando realmente, já tem, realmente tem equipes profissionais e tem empresas, igual o Richard estava me mostrando aquele filme Jogador Número 1, que a gente estava falando dessa questão do metaverso, né? Que a gente vem acompanhando e até eu postei hoje que eu falei, eu avisei, porque eu vinha conversando já com algumas pessoas e eu falei sobre a questão do metaverso. Vocês viram, o Facebook está dizendo que vai investir não sei quantos milhões, vai contratar mais de 10 mil pessoas para trabalhar desenvolvendo esse metaverso. E aí me falaram, não, mas não tem como isso, não é possível. Falei, não, eles estão, e tem várias empresas de. Ó, o cachorrinho aqui, tá que tá. Daqui a pouco começa a minha. Pega aí o Rich. Deixa eu pegar ele aqui. Ele tá aprontando todas aqui. Normal. Ontem eu também fiz live e a minha no meio da live também. Eu falei, galera, segura as pontas aí que ela começou a agitar. Fico o dia inteiro dormindo para na hora da live de noite acordar e agitar. É isso. Ah, exatamente. É bem assim. Mas enfim, Tata, eu acho que é muito legal talvez trazer para a galera um pouquinho justamente desses dados, né? Que a gente olha para a indústria dos games, porque é uma indústria que a galera às vezes tem gente que fala assim, ah, não tem tempo para perder com games, não sei o que, ela acha que é coisa de desocupado. Eu digo assim, que Aham. eventualmente pode ser até terapêutico. Foi feita uma Sim. pesquisa, Tata, e aí eles fizeram um levantamento que 61% da galera lá que tem cargo de diretoria ou que tem um alto cargo lá dentro de alguma empresa, eles jogam algum tipo de jogo. Então, acho que eles olham muito para esse lado assim de tipo, é o meu momento às vezes de esparecer. Eventualmente você vai fazer um exercício, tem alguns outros hobbies, mas o game também acaba servindo para isso, né? E essa é uma indústria que cresceu bastante nos últimos 10 anos, né? A gente tem uma média de crescimento anual de mais de 10%. Acho que ano passado, assim, a gente teve um ponto muito fora da curva porque teve pandemia, né? E aí a galera, todo mundo enclausurada dentro de casa, começou a procurar mecanismos de tipo, meu, o que eu vou fazer agora, entendeu? E aí
Tanto que teve um crescimento muito gigantesco de games para mobile, de celular e tudo mais. Mas em 2020 a indústria ela cresceu mais de 23%, né? A gente chegou à cifra de 128 bilhões de dólares, né, de Pois é, faturamento. bilhões. De dólares ainda, né? Vamos trazer o negócio para dólar, porque daí a coisa fica maior ainda, né? Porque, né? Mas enfim, então é uma indústria que cresceu muito. Ela, se juntar o tamanho da indústria de cinema e a indústria da música, ela ainda é o dobro dessas duas indústrias. Então, é um negócio muito quente, que tem crescido bastante ao longo dos últimos anos. Acho que as pessoas têm olhado cada vez mais como uma forma de investimento também, entendendo que seja no console, seja no computador. E quando a gente fala do Brasil, é mais ainda. 72% da nossa população joga algum tipo de jogo. Então, Caramba, um percentual altíssimo. é muito. Geralmente é mobile, mas é muita gente que joga, né? Pois é, eu tava vendo que o Brasil, até tu me atualizou ali, que eu tinha visto que o Brasil estava atrás dos Estados Unidos e China, mas agora da Índia também. Mas assim, tá Sim. entre os 5 maiores mercados do globo. Não, total. E aí eu acho que é um mercado que deve continuar crescendo. Acho que para esse ano a gente tem uma expectativa aí de bater 145, 150 bilhões de dólares, né, dentro dessa indústria, porque continua crescendo. E é aquilo, as pessoas estão vendo, às vezes, até mesmo como uma profissão. Antigamente a gente jogava, era todo mundo, porra, vagabundagem, todo mundo só quer saber de jogar jogo, não sei o quê. E agora tem muita gente que faz isso por dinheiro. Você tem campeonatos dentro da indústria que chegam a premiar 10, 20 milhões de reais, Os entendeu? gamers estão dando troco agora daqueles que desdenharam, né? Da habilidade deles. Total, Tata, ter habilidade para poder participar desses campeonatos e poder ganhar alguma coisa, mas realmente só fica assim, aquela coisa dos games nas horas vagas e o parênteses, né, que as horas vagas está cada vez mais difícil, mas assim, realmente virou uma indústria que mexe bastante e tem também, ainda dentro dessa indústria, um lado que tem falado bastante alto, que é o mercado de apostas, né? Totalmente diferente do que a gente ensina e prega de tipo, investimento, vamos analisar um fundamento ou alguma coisa assim. Mas dentro desse mercado também cresceu bastante, apostas esportivas e tal. Uhum. Tem alguns lugares que você tem cassino legalizado. Então, até nisso, se você quiser investir hoje, você consegue. Claro, principalmente falando do mercado norte-americano. Quando você olha para a Bolsa Uhum. dos Estados Unidos, você vai ter ETFs de tudo, inclusive alguns que incluem Games. cassinos, aposta esportiva e essas paradas assim. E você vai ter ETFs que investem muito focado, talvez, nas ligas, né, do esportes, alguns que investem nas empresas em si. E, é claro, algumas empresas que tem lá a gente encontra em forma de BDRs aqui na nossa Bolsa de Valores, né? Não é a mesma coisa, mas, enfim, tem algumas possibilidades para colocar o pezinho dentro dessa indústria dos games. Sim, aqui no Brasil a gente não tem nada assim, né, listado do mercado brasileiro relacionado a esportes e games. Cara, acho que não. Teve uma, acho que fez IPO, não sei se é Bmob, acho que ela fez IPO ano passado, Tatá, mas eu confesso que eu não parei para estudar. Eu acho que era alguma coisa muito mais voltado pro mobile, mas de empresa grande, alguma coisa assim, a gente não tem. Você vai ter. Mais no É, mercado americano mesmo, né? você vai ter assim, você vai ter BDR de Nintendo, Activision, você vai ter. Eu acho que a. Não, acho que não tem, mas você tem Take-Two, você tem algumas aí que você encontra na nossa bolsa, mas para a galera que quer olhar às vezes, para essa indústria e não conhece muito bem, você tem os ETFs, e aí é mercado norte-americano, através de Expo, Hero, o Nerd. Saíram alguns outros ETFs nesses últimos anos, mas esses acabam sendo os mais líquidos, né? Sim. Hoje, até mais cedo, eu estava falando com o Roberto Lee, da Avenue Security, e ele estava falando da transformação que está tendo geracional, né? Do comportamento dos jovens e os jovens investidores. E aí a gente falou dessa questão das criptos, de que o jovem, ele já vai direto nas criptos, ele acha que tem muito mais a ver com o modo de viver deles, né? E como que isso
impacta como vai impactar de forma geral, até como a gente encara essa parte em relação aos games. Porque, por exemplo, a gente está vendo aí que está popularizando bastante essa questão do play to earn, que é você jogar para ganhar. E a gente viu que cresceu bastante, principalmente com essa questão dos jogos em blockchain. Porque justamente qual é o diferencial desses jogos em blockchain para o que a gente via de um The Sims, por exemplo, ou desses outros games que era de realidade virtual? É Não que dá para usar você o Rosebud lá para colocar cheat no The Sims e ficar rico infinitamente. é que com o escureceu aqui. Tá me vendo bem? Voltou. Tô. Tá. Te Que vendo e te ouvindo. nos jogos com base na tecnologia blockchain, que você precisa adquirir, você ganha, à medida que você ganha os tokens, esses tokens eles podem ser comercializados, podem ser transacionados depois na rede. E eles são seus. E eles não ficam presos somente naquele jogo ali. Porque, por exemplo, nesse Second Life, The Sims, o que você ganhava ali, ficava ali, aquele valor que você ganhou ali é para você usar apenas naquele jogo e pertencia àquela empresa. Agora, nos jogos com base na blockchain, o token é seu e você vende e troca esses tokens por outras criptomoedas. Então, tem atraído bastante os gamers, né, profissionais. E como você falou, já tem muito isso de ter equipes que são contratadas para jogarem esses jogos. Então, assim, uma profissionalização incrível. E eu acho que tem uma evolução até a gente chegar nisso, que você comentou, por exemplo, exemplos, né, de The Sims e tal, que era aquele dinheiro que você ganhava que ficava muito dentro do jogo. E aí, eu acho que quando a gente veio para alguns jogos onde você tinha talvez aquela coisa mais de Battle Royale ou aquele mundo aberto onde você jogava com outros jogadores também, já começou essa parada de ganhar dinheiro alguns anos atrás, mas claro que não em formato de criptos. Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de conversar com um cara, acho que foi no ano passado, ele fez mais de 300 mil reais vendendo skin de arma. Né, que a galera joga esses jogos tipo um Call of Duty, esses jogos de tiro e tal, e eles ganham algumas skins e tem skins raras e tal. E aí eles criaram um site, uma plataforma, onde eles negociavam essas skins. Então o cara conseguiu fazer tipo 300 mil reais negociando skins raras que ele encontrava e tal, e que às vezes eram só ali de uma temporada. Então, acho que a gente foi evoluindo a esse ponto de chegar, por exemplo, agora que você falou, nessa questão desse mercado cripto, né? Então, a gente tem o X Infinity, que eu acho que ele bombou no início, não sei se foi ano passado, ou início desse ano, eu confesso que eu não tive tempo para jogar, mas eu vi muitas resenhas sobre ele, né? Mas ele é um claro exemplo dessa união desses universos, né, Se eu não Total? me engano, foi transacionado mais de 1 bilhão de dólares, se eu não me engano, somente no mês de agosto do X Infinity. Então, assim, absurdo. Não, e é muito louco, porque assim, acho que a galera que começou a jogar custava pouquinho. Às vezes, sei lá, com 200 reais você começava a jogar. Talvez até menos, assim. Eu fui vendo alguns relatos de algumas pessoas. Só que o que acontece? Para você jogar, você vai teoricamente comprar lá os seus bonequinhos e tudo mais. E aí você tem algumas tasks diárias, né? Algumas tarefas diárias que você precisa fazer. Você pode, pelo que eu entendi, procriar aqueles bichinhos para dar mais bichinho, e aí você pode vender eles também. Tudo isso dentro da moeda do jogo, né? Da cripto do jogo. E aí, essa cripto, eu acho que ela foi ficando tão, vamos dizer assim, acho que teve tanta demanda pelo jogo e, consequentemente, pela cripto, porque você tem algumas compras que você pode fazer dentro, né, do jogo, que ela se valorizou absurdamente. Eu acho que ela caiu nessas últimas semanas, nesses últimos meses, pelo que eu vi, mas foi um hype tão grande que para você começar a jogar o jogo, teve época que você precisava de quase 3, 4, 5 mil reais para você só Sim, começar 6 a mil jogar ele. reais. Foi, Exatamente. foi quando eu pensei assim, vou começar a jogar esse jogo. E eu falei, mano, eu vou meter 6 mil reais no jogo e eu não sei se eu vou ter tempo para jogar. Eu falei, vou ler resenha, vai, porque eu não vou ter Não, tempo e para tem que jogar montar jogo. um time, não tem? Que montar um time para jogar? Uma equipe?
Aí eu já não tenho certeza, mas eu sei que você tem lá, você compra tipo os Pokémonzinhos lá do jogo, e aí você pode ir melhorando ele conforme você vai fazendo algumas tarefas, né? E aí você pode negociar eles depois. E aí tinha algumas negociações aí que, cara, você chegava a vender uns bonequinhos lá, se eu não me engano, por 5, 6 mil reais. E eu falei, gente, vocês estão de sacanagem que eu vou ter que pagar 5, 6 mil reais para começar a jogar o jogo. E assim, eu acho que é muito a gente entender e separar aquilo que nós estávamos conversando antes da live, né, Tatá? Não é investimento olhar para o jogo dessa maneira, né? Acho que você tem uma visão diferente disso, né? Sim, 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 com certeza. Não, a gente vê assim, rola muita especulação, né? E o mercado jovem, isso é natural, né? A gente vê que tem pessoas que o Token X lá teve um boom realmente, porque entrou naquele burburinho, uma supervalorização, mas é foco em especulação, o que, ao meu ver, não faz sentido. O que eu vejo assim de muito promissor é a tendência, essa tendência realmente dos jogos Play to Earn de recompensar quem está empenhando o seu tempo e quem está demonstrando habilidades naquele jogo. E eu acho que isso faz muito sentido, assim, nessa realidade. Ainda mais agora que a gente está debatendo, falando de metaverso, né? Sim. Não, e eu acho que é muito, não somente essa questão de tendência, para onde que a gente está se caminhando, porque não necessariamente falando só de indústria de jogos, mas cada vez mais empresas estão aceitando criptomoedas, estão transacionando ou tendo reservas em criptomoedas. Então, o que talvez alguns anos atrás parecia inimaginável, porque não sei quantas vezes você já deve ter ouvido que cripto é bolha, que não vai servir para nada, que não sei o quê. Então, eu acho que cada vez mais ela está conseguindo se inserir em diversos ambientes e provando que, olha, talvez a gente realmente, talvez não, né? Nós temos que olhar para onde que a gente está indo, de como as pessoas e as empresas estão adotando isso e não ignorar isso, né, Tatá? Porque eu falei assim, depois daquela nossa primeira live que a gente fez, eu tomei vergonha na cara. Pois é, eu quero saber disso. Eu quero saber, me conta. Então, Conta aí depois pra gente. não sei se a galera que está aqui acompanhando essa primeira live ou não, mas eu vou contextualizar. Sobre cripto, eu sempre tento estudar muito as coisas antes de investir. E aí, o negócio de cripto foi um negócio que eu acho que é um pouco mais, um pouco não, muito mais complicado do que, por exemplo, o nosso mercado Você vai estudar uma empresa, uma coisa assim, essa Ah, questão eu de. acho o nosso mercado muito mais complicado. Eu acho a economia bem mais complicada. Sabe qual é a minha dificuldade, Tatá? Entender os projetos, entendeu? Porque, às vezes eu entendo o porquê aquele ativo existe, o porquê aquela cripto foi criada. Aquela cripto faz sentido, aquela cripto é só para enriquecer o bolso de quem fez, entendeu? Então é muito. Essa é a parte que eu acho que eu ainda tropeço um pouquinho, entendeu? De olhar para uma cripto e pensar, olha, isso aqui é um bom projeto, isso aqui faz sentido. Mas, enfim, nesses meus estudos de muitos anos, eu fiquei sempre me enrolando. Fiz uma live com a Tatá, acho que foi no início do ano, né, Tatá? Foi, E foi. aí Foi janeiro? Janeiro, por aí. por ali. E aí eu sei que eu falei, olha, eu vou começar, independente do preço que tá, porque a partir do momento que eu começar, eu já estudei por tanto tempo, falei, preciso começar para efetivamente acompanhar esse mercado um pouco mais de perto, e aí eu crio essa responsabilidade de continuar estudando mais a fundo, entender, continuar entendendo o que eu estou fazendo e expandir, né? Porque eu comecei com o básico do básico, que foi aquilo que a gente conversou daquela vez, comprei um pouquinho de Bitcoin, depois de alguns meses, coloquei um pouquinho de Ethereum na carteira também, mas eu ainda estou muito nesse básico, Tatá. Mas eu fiquei feliz por começar. E mesmo que o meu começo tenha sido quando o Bitcoin estava, tipo, perto de 300 mil reais, entendeu? Porque depois o negócio deslanchou, mas eu falei, tá tudo bem. Eu falei que eu ia começar para poder acompanhar. A gente não dá uma Em tacada janeiro? só. Cara, tava 300 mil reais quando eu comprei. Eu lembro que eu até printei o negócio lá para poder salvar. E aí, depois disso, acho que ele subiu um pouquinho, depois caiu tudo. E aí, beleza. Eu falei assim: não, tranquilo, não tem problema. Pelo que eu conversei com a Tatá, a gente vai olhar um pouquinho mais para o longo prazo. A ideia não é dar uma tacada só, né? A gente faz no crediário da Casas Bahia, aquele negócio bonitinho, né? Vai parcelando e trabalhando num preço médio e entendendo Foca esse universo. em acumular frações de Bitcoin. Exato. E aí foi basicamente o que eu
comecei a fazer do início do ano para cá. E aí eu acabei fazendo mais 2 ou 3 aportes de lá para cá, né? E aí o mercado caiu um pouco, eu comprava um pouquinho, daí caía mais um pouco, comprava um pouquinho. Mas muito isso, sem me desesperar porque caiu, e sim entendendo que eu tô em 2 ativos que esses eu entendi e que eu tô realmente pensando, não para agora, mas pensando um pouquinho mais para o longo prazo, e não necessariamente nessa questão de especulação, porque eu acho que até tem muito esses dois perfis, né, Tatá? Mas talvez Tem. você que está muito mais próxima desse universo, acho que você deve ver muito mais gente no modo especulação, tentando ganhar com alta e acertar topos e fundos, do que necessariamente o famoso hodler, né, que segura mais, né? A gente tem dois extremos até, né? Tem esses extremos. Tem aquele holder que ele fala que vai comprar Bitcoin e não vai vender nunca. Ele fala, não, eu vou. Você acha que eu vou. Ele fala assim, que é o maximalista. Ele fala que ele tá comprando, tá trocando reais, e eles chamam de shitcoins. Ele tá trocando as shitcoins deles por bitcoins. E ele não vai trocar mais, não quer se desfazer, porque acredita que vai chegar um momento que só vai se usar e transacionar essas criptomoedas. Então, são os mais maximalistas. E tem também o outro lado, assim, daquele que quer só surfar, por exemplo, as altas e baixas. Mas eu não tenho essa apetite para ficar acompanhando dia e noite. Eu acho que dá muito trabalho. Igual eu estava conversando com um trader, com o Tato Barros, essa semana. E eu achei interessante que tem muitos dos valores e pilares que se assemelha do investidor trader, do investidor de médio prazo, que é a questão da disciplina, da paciência, mas são perfis diferentes de investidores, né? Então, assim, para mim não faz muito sentido isso, porque eu preciso de tempo para me dedicar ao que realmente vai me fazer no longo prazo construir o meu patrimônio, que é o meu trabalho. Então, eu preciso me dedicar a isso. Os meus investimentos são para eu preservar meu patrimônio ao longo do tempo e indo tendo esses ganhos consistentes. Então, meu propósito nas criptos não é especular. Lógico que também é uma forma de especulação. Por exemplo, a gente tem outros projetos, eu tenho outros projetos na carteira, que é por conta da tecnologia, que é por conta do que eles estão propondo de inovação. Eles trazem soluções aí para a nossa sociedade. Então, tiram intermediários, reduzem o número de intermediários, reduzem burocracias, então acho interessante. Mas o que você falou que é desafiador, que é a parte de você entender o projeto, do porquê é interessante esse projeto ou não, é muito natural. Por quê? Tem mais de 12 mil, acho, se eu não me engano, criptomoedas listadas aqui, por exemplo, na CoinMarketCap. Mas 99,9 delas realmente não vão vingar. Tá. Eu vi um projeto tipo mirabolante no meio dessas minhas estudadas e acompanhando as criptos, que eu acho que se chamava Stop Elon, o nome do projeto lá da cripto deles, que os caras, eles queriam, acho que, ganhar tanto dinheiro com as criptos para poder comprar parte da Tesla, e aí eles iam destruir a Tesla e destruir o Elon Musk. Eles estavam com muita raiva do Elon Musk, Minha tipo, Nossa Senhora! entendeu? Então, assim, eu falei, gente, esse é difícil. Claro, você olha um projeto desse, você sabe, tá, beleza, eu não vou colocar meu dinheiro aí. Mas, assim, até isso você acaba encontrando no meio disso. Então, por isso que eu te falei, tem coisas que você acaba estudando que, olha, talvez isso faça mais sentido, só que eu acho que as coisas que fazem mais sentido até são um pouco mais difíceis de você entender o que realmente vai acontecer com aquilo. E aí tem esse tipo de coisa no meio do caminho que eu acabei encontrando, principalmente naquele momento que o Elon estava super ativo no Twitter e falando das moedas, e uma hora cai, uma hora aceita, uma hora não aceita, e aí uma hora ele questiona a questão do uso de energia. Enfim, e aí acho que a galera ficou Não, e agora diz pé que da eles querem vida. aceitar de novo. Parece que vão Sim. aceitar de novo o Bitcoin. Bom, depois do lucro que eles tiveram muito por conta de Bitcoin e das criptos, né? Então, no fim das contas, acho que até que faz sentido, né? Mas ele fica meio que nesse chove uma hora vai, uma hora não vai, aí a galera ficou pé da vida e criou o projeto lá do Stop Elon.
Pois é, parece que o negócio do Elon Musk é estar ativo, estar no meio da conversa, participar da conversa pública, né? Tá fazendo bem para a Tesla, pelo menos. É, mas eu acho que tem muito isso, Tatá. Também tem a própria questão do porque eu quis começar de uma vez, mas comecei com um pouco parceladinho, que era para testar essa volatilidade. Eu já sabia que era volátil, já sabia que ia ser muito mais volátil do que o nosso mercado, do que, enfim, as minhas ações e tal. Mas eu comecei com um pouco para entender. Não, beleza, eu coloquei isso, caiu tanto, tem dias que sobe tanto, tá. O primeiro mês, até eu confesso que todo dia eu olhava. Mas não no sentido de tipo, estou ansiosa, quero saber quanto que tá. Eu queria entender as movimentações e tentar entender o porquê às vezes subia, o porquê às vezes caía, se tinha alguma coisa por trás quando não era um Elon Musk da vida, se tinha alguns grandes players ou alguma coisa nesse sentido. Então eu fui meio que fazendo isso e hoje eu estou muito tranquila com as minhas posições. Eu ainda assim eu tenho que aumentar ainda mais, Tatá, porque não chega a 2% da minha carteira de investimentos, porque eu realmente comecei bem pequenininho para testar. Eu só não sei até que ponto você acha que você considera saudável você ter dentro de uma carteira. Claro que eu acho que depende muito do perfil também. Porque eu penso, beleza, eu tô com 2%, será que eu vou esticar para 5%? Será que 2% tá bom? Entendeu? Essas dúvidas eu ainda tenho. É, tem um pouco do perfil, mas também tem a questão do cenário atual, né, que a gente está. Aí passa a ser interessante você ter, muitas vezes, um percentual um pouco maior. Mas é como você falou, a gente está num momento, assim, não tem essa descorrelação total também com o mercado, como o pessoal fala. A gente viu ali em 2020, né? No crash, o Bitcoin também sofreu, só que depois se recuperou e tudo mais. Aí esse ano, uma recuperação espetacular. Mas a gente também tem que essa forma que você está fazendo, o parcelado, né, de ir gradualmente, é a melhor forma. Porque eu acho que o pior é você ficar tentando acertar topo e fundo. Eu já vi isso milhares de vezes. Aliás, eu vejo isso todos os dias no Twitter, por exemplo, eu sempre vejo. E acho assim, é que tem muito, hoje em dia tem diferentes perfis de analistas até de criptos. Igual o mercado tradicional, agora a gente está vendo uma diversificação, uma nova ramificação de profissões dentro do mercado de criptoativos. Aí tem os analistas técnicos que eles tentam estimar até quanto que vai ou quando vai, se vai cair. Mas agora a gente está num momento que está rolando ainda assim bastante hype, tem alguns excessos acontecendo nesses últimos dias. A gente está vendo que o Bitcoin vai e volta, dá um flash crash ali. Teve um flash crash na Binance, vendeu por quando foi $8.000, se eu não me engano, uma pessoa vendeu sem querer, deu um erro lá na Binance. Assim, tá um momento um pouco assim turbulento, mas a questão é começar realmente e aproveitar, como você falou, das quedas, né? Sim, essa semana, por exemplo, que eu tive de amiga perguntando e Shiba Inu, não sei o que. Eu falei, gente, eu não parei para olhar. Eu confesso que assim, eu só comecei a ver esse negócio pipocar no Twitter e eventualmente aqui no Instagram também, mas aí de repente as pessoas começaram a me mandar nos comentários, no direct, daí as minhas amigas perguntando e eu falei, gente, eu não sei. Eu sei que é bonitinho o negócio, mas É um meme coin, é bonitinho mesmo, cachorrinho. mas não serve para Agora ele nada. tá caindo em 12%, 12,45%. Mas foi uma coisa absurda. Então, isso é um excesso que acaba, às vezes, refletindo até mesmo, né, em outras criptomoedas. É excesso de risco, excesso de alavancagem nesse mercado. Então, nesses momentos é um pouco delicado, mas assim, o caminho é esse que você falou. É você fazer dessa forma que você fez. É ir aos poucos, é ver essa volatilidade no dia a dia, porque realmente, em questão de volatilidade, é diferente. E até quando no início, muitas vezes, você entra e começa a só subir. Aí você vê aquilo só subindo, só se valorizando, e aí você fica ultra confiante muitas vezes, assume mais risco do que deveria, e aí vem aquela queda e você percebe que não tinha estômago para aquilo, porque não estava preparado para essa volatilidade. Então, esse é o caminho, é começar com um percentual da carteira que realmente você possa deixar ali para o médio prazo. E assim, se você puder, eu não sou radical do holder
forever, assim, do Bitcoin, apesar de eu acreditar que você tem que ter um percentual do BTC que é para você deixar guardado na sua carteira e um outro percentual você pode ir de vez em quando realizando, né? Conforme vai tendo aí umas altas com alguns excessos, então você vai botando no bolso um pouco desses retornos que você está tendo dessa exposição, né? Então, acho que é esse o foco mesmo, Bé. E sobre a usabilidade, por exemplo, do Bitcoin, você acha que vai chegar um momento. Aqui no Brasil, acho que as coisas são tão difíceis de acontecer, eu não me animo para muita coisa, mas, por exemplo, em El Salvador, que eles adotaram a moeda, enfim, como uma segunda moeda, eu acho até, né? Eles acabam tendo dólar e o próprio Bitcoin. Como que você acha que a gente se encaminha para isso? A gente viu que nós tivemos uma evolução muito grande na indústria dos games, até o ponto que nós chegamos com os games que têm os próprios criptoativos, as criptomoedas ali dentro do jogo. E quando a gente fala de economia real, como que você vê isso, Tatá? Então, eu vejo assim, a questão da usabilidade depende para o que você olha essa usabilidade. Por exemplo, para você fazer uma transferência para o exterior, para outro país, é super rápido, pouquíssima burocracia, taxas baixas. Então, a usabilidade para o Bitcoin, para esse tipo de transação, é excelente. Agora, para você querer comprar um cafezinho com Bitcoin, fazer alguma compra assim, que daí vai levar 10 minutos para você ter uma confirmação da transação, daí talvez não valha a pena. E do meu ponto de vista, eu não vejo realmente o Bitcoin como uma moeda para você ser trocada assim no seu dia a dia. Acredito que tem outras soluções, até já tem solução aí para o Bitcoin, para transacionar mais rápido, da Lightning Network, que daria maior escalabilidade aí o Bitcoin também, mas eu não acho que seja o ideal, assim, acho assim, para transação que você te exige um valor considerável, que vai te trazer mais velocidade, menos burocracia, redução de taxas, aí eu acho que pode fazer sentido você transacionar com BTC, e aí você vai ver que nossa, é muito melhor do que você fazer uma transferência, né, por um banco tradicional, por exemplo. Sim. Fazer uma remessa para o exterior. Então, nesse sentido, eu vejo que o Bitcoin é muito mais sendo utilizado dessa forma e muito mais como um ativo para você manter no seu portfólio de investimento do que como uma moeda propriamente. Até esses dias, esses tempos, acho que tem mais de uma semana, eu fiz um post meio polêmico que eu critiquei lá o governo de El Salvador por ter imposto, né, o Bitcoin como uma moeda de curso legal. Mas no sentido de que eu acredito que o Bitcoin não precisa ser imposto. Acredito que é uma Sim. demanda natural, a adoção de forma espontânea, né? E acredito que poderia realmente ter tido um foco maior na parte de educação do que já impor rapidamente a adoção. Mas enfim, né? Foi feito, acho que é um case interessante, vai trazer muita informação para a gente a partir dessa experiência que eles estão tendo lá. Então, por isso, só eu já acho válido. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, o Bitcoin não é o ideal para você ficar transacionando assim para o dia a dia. Acho que é bom você manter ele lá, porque você vai. Vão me agradecer depois daqui a um tempo. Mas essa questão do lá de El Salvador, eu acho que até uma parte da população também foi meio contra, não o Bitcoin em si, mas essa questão de impor como uma outra moeda que eles iriam acabar utilizando. Você tinha um lugar que, por exemplo, talvez não chegasse nem internet, mas e aí? Entendeu? Como é que você vai fazer as suas transações e tudo mais? Eu acho que eles mesmos, eles colocaram o Bitcoin lá, e agora eles vão tentar resolver alguns problemas. Então, eles não pensaram em tudo que poderia acontecer antes para já meio que se precaver de todos os problemas que poderiam acontecer. Tipo assim, vamos montar uma banda e depois a gente ensaia. Foi meio. Parece que foi meio assim, entendeu? Ah, agora a gente descobriu que não tem internet em tantos. Então vamos resolver isso. Ah, tá, agora a gente descobriu que vai precisar de tal coisa para transacionar. Você precisa do negócio lá para cotação. Então vamos resolver isso. Então eu acho que isso também teve uma certa a galera de lá, pelo que eu vi também, meio que se opôs, mas uma parte, né? Sim, Mas, uma parcela. mas assim, pensando nisso, você acha que tem a possibilidade de, talvez não o Bitcoin, mas ser criado alguma outra moeda, criptomoeda, para aí sim ser transacionada, tipo,
como você falou antes, né? Como muitos hodlers acabam pensando que só vão transacionar essa moeda no futuro? Eu acredito que não vai ser só uma criptomoeda. Eu acredito até naquele cenário que, apesar de a gente achar que isso é algo muito recente, né? Essa ideia anárquica, né? Mas não é recente. O Hayek, né? Ele escreveu o livro A Desestatização do Dinheiro em 74, se eu não me engano, e ele falava de um cenário em que moedas privadas concorressem livremente entre si. E eu acho que é esse o cenário. Inclusive, eu não acho que seja o cenário de vai acabar as moedas estatais. Eu não acredito nisso. Acredito que as moedas estatais vão ter que concorrer com as moedas, digamos, privadas, assim, né? Então, e no caso do Bitcoin, é uma moeda que não pertence a ninguém. Então, isso ainda é mais interessante. Então, assim, eu acho que diversas moedas vão poder concorrer livremente. A gente já está vendo aí no mercado de criptomoedas. E tem aquele processo natural, a seleção natural. Tem projetos que realmente vão acabar, a grande maioria deles. Alguns vai ser a própria lei de mercado mesmo que vão prevalecer. Então, eu acredito nesse futuro, sim, de moedas concorrendo livremente entre si. E essas questões, eu falei, a ideia era falar de games era, porém, papai do céu. Eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero aprender. Toda vez que eu faço live com você, eu sempre saio tipo, com a cabeça sempre com muito mais coisa, enfim. Pensando que, por exemplo, vários governos também falaram que estão criando, estão com projetos das próprias moedas. Eu confesso que eu não vi grande diferença para o que a gente tem hoje. Tem diferença? Tipo, vou criar minha moeda digital. Mas, tipo, a gente já não transaciona tudo meio que no digital? Então, tem algumas diferenças, né? A gente já utiliza uma moeda digital, mas a questão que a proposta deles é que a moeda seja. Eles vão ter o controle da moeda. Atualmente, os bancos fazem essa intermediação. Então, o Banco Central não pode ir direto na sua conta bloquear seus fundos, por exemplo. Você não pagou o imposto direito, eu acho que você errou, você tem uma multa, você fez uma multa de trânsito, eu vou na sua conta diretamente e executo isso de você. Então, assim, essas moedas dos bancos centrais, além desse fato de você não saber como é que vai ser o nível de acesso, porque eles vão ter acesso total, controle total. Sim. Não teria mais os bancos como intermediários nesse cenário. Inclusive, as instituições financeiras, os bancos, não acham interessante esse movimento, né? Então, tem essa grande diferença, que é a diferença também da privacidade, que os governos vão ter total acesso sobre tudo que você consome, toda e qualquer movimentação que você faça com o seu dinheiro, né? Deu uma travadinha, agora voltou. Foi. Então, era mais essa a questão, porque eu falei, hoje em dia transaciona, então basicamente a diferença é que só não vai mais ter tanta privacidade assim no fim das contas, né? Mas enfim, eu tenho acompanhado, eu falei, como você tá vendo, eu leio várias coisinhas, ou pensando algumas coisas ali, mas eu acabo não parando muito para discutir com outras pessoas que entendem muito mais do assunto, Tatá, e eu acho que é Que importante poder acompanhar fazer também o isso. mercado, mas de acompanhar também o mercado acionário e do jeito que tá. Essa semana foi uma loucura. Não. É que você pega o cenário macro, né? E aí, desculpa o perdão da palavra, mas tá tudo cagado. Aí Pois você é. olha para o mercado, piorou. Eu falei, então, às vezes, eu até. No início eu acompanhava muito mais, eu lia muito mais, agora eu vou pegando algumas informações, mas eu acabo ficando. Ainda o meu foco maior acaba sendo na nossa própria bolsa e no nosso próprio mercado, né? Porque, quer queira ou não, tá demandando bastante. Assim, não demanda muito de mim os Mas meus eu vi que você investimentos. tá de olho também agora no mercado lá fora, nos Estados Unidos, você tá acompanhando também. Então, o mercado lá fora, acho que foi no final de 2019 que eu comecei a investir alguma coisa lá. E assim, o que que acontece? Cara, eu acho que uns 3 anos atrás eu fiz um vídeo lá pro canal, falando sobre pra galera assim, ó, dolarizem parte da carteira de vocês, ou enfim, pensem em algum tipo de proteção. Eu fiz vídeo de ouro, eu fiz vídeo de dólar, fiz vídeo de algumas coisas. E aí, só que a galera, na época, acho que o dólar tava 3,50, alguma coisa assim, todo mundo disse que eu tava louca, que dólar Sempre, ia cair. Tipo, meu Deus, como assim o sempre o dólar vai dólar vai subir? cair.
Tem gente esperando até hoje. E aí a galera sentiu na pele nessa última semana a importância de ter uma diversificação na carteira. E o que mais me surpreendeu, Tatá, foi o seguinte, porque eu fiz um vídeo lá pro canal falando sobre 8 maneiras de você dolarizar parte da sua carteira. E aí eu falei, ó, se eu esqueci de algum, vocês me perdoem, mas podem colocar nos comentários. E o que a maioria disse foi assim, cara, tem que olhar para cripto, entendeu? E eu acabei não falando de cripto nesse sentido, não olhei Ah, por esse sim, que é lado de uma forma de dolarizar. você dolarizar, sim. Mas não tinha pensado nisso, acabou ficando de fora. Mas é um ponto, né? Que vai estar dolarizado, óbvio, tem uma volatilidade muito maior. Eu acabo olhando para esse lado um pouquinho diferente do que eu olho para as empresas e tudo mais, ou até mesmo para quando eu olho, por exemplo, para ouro, porque eu tenho ali um pedacinho de ouro e tal, através de ETFs, eu ainda enxergo ele um pouquinho mais descorrelacionado com o mercado. Eu acho que o criptomoeda, como você falou, nem tanto, né, Tata? Então, o ouro, ele ainda está ali como uma certa proteção, tem parte da carteira em dólar, porque quando aqui está tudo lascado, como a gente está vendo nessas últimas semanas, mesmo que lá os seus ativos caiam, apesar de que lá a gente está vendo recordes históricos de Pois alta, é. né? Ainda assim, você consegue ter um benefício na carteira. Então, eu tenho olhado muito para lá. Tem, inclusive, alguns investimentos dentro da indústria de games. Teve um que assim, mas eu dei uma acertada nele, é que eu tô sendo irônica, que foi a Activision. Deu uma acertada, que tu não tem noção. Foi ótimo, assim. Eu investi na Activision e começou a soltar um monte de escândalo. Não sei se tu Ah, meu acompanhou. Deus. É. Teve o Mas caso aí lá isso é de inesperado, não tem como esperar. Não, e aí entrou, teve ação coletiva contra assédio sexual, moral, tudo Não. dentro da empresa. Aí tinha o caso lá que estava investigando da possibilidade, estão investigando ainda, se eu não me engano, de uma funcionária que se matou por conta de assédio sexual, que ela pediu ajuda e o pessoal cagou para ela. Então, assim, eu acabei colocando um pouco de grana em Activision, acabei colocando um pouquinho de Expo também dentro da minha carteira, que é um ETF. Esse tudo ok. A única questão mesmo foi a Activision que eu acabei dando assim, uma errada vírgula, né? A gente precisa ver o que a empresa vai fazer depois de todos esses escândalos. Porque diz que meio que a indústria de games ela é um pouquinho complicada nesse sentido. É uma cultura que ela tem sido mudada ao longo dos anos, mas parece que um pouco mais devagar do que outras indústrias. Então, no caso da Activision, acabou estourando tudo meio que uma coisa em cima da outra. E ela é uma ação que acabou se desvalorizando bastante nesse ano, pelo menos. É verdade isso que você falou dessa mudança também que está ocorrendo e até da cultura de gamer. A gente via até pouco tempo muita, eu acho que ainda é muito predominante, muito mais homens do que mulheres, né, jogando. Mas acredito que com essas mudanças que estão acontecendo agora, a tendência é que cada vez mais entre mais mulheres, mas ainda assim os principais gamers que eu acompanho, acho que são homens. Inclusive, eu vi que você estava participando esses dias na Twitch TV, né? Sim, na verdade foi inclusive numa live com uma gamer. Hoje eu fiz com um gamer, que foi o Ale do que é o The Ah, Darkness, e foi acho que segunda-feira eu fiz com a Paula, que ela inclusive participa, né, de um time de esportes, que é o Fúria, um dos maiores times que a gente tem aqui no Brasil. E aí eu fiz uma live com ela, mas assim, muito mais para levar para essa galera dos games a cultura dos investimentos, tá? Porque essa galera ganha muito dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro. Entendeu? Então, assim, eu falei, vamos lá, é gente, igual vamos. atleta, né? É igual atleta que muitas vezes, jogador de futebol ou jogadores em geral de diferentes esportes, muitas vezes não sabem o que fazer, né, com dinheiro, como investir. Não, sim, teve casos assim da galera dos games com mais de 1 milhão na poupança. E daí você pensa, socorro, gente, você ganhando dinheiro em torneio e patrocínio, porque essa galera tem muito patrocínio também. E aí essa galera não sabe investir, né? E como você falou muito para essa questão dos jogadores de futebol, na metade do ano a gente fez uma palestra, enfim, um podcast que o Kaká, o jogador, que não é mais jogador, mas enfim, né? Uhum. Ele participou e ele trouxe muito essa dificuldade dos jogadores em si.
Porque primeiro que a gente acha que todo jogador de futebol ganha rios de dinheiro, né? E aí ele trouxe que a realidade é salário médio de jogador de futebol é de R$ 2.000. Porque você tem Série A, Série B, Série C, Série D. Então você tem várias séries onde o salário é coisa mínima. E aí ele diz assim, a galera às vezes sai desse salário médio de R$ 2.000 do dia para a noite, e literalmente do dia para a noite, porque os jogadores às vezes eles são descobertos assim por alguns clubes, e aí do dia para a noite você passa a ganhar 100, R$ 150.000 por mês, alguns ganhando alguns milhões ali por ano, e aí eles simplesmente não sabem o que fazer. E por muito tempo isso também acaba subindo às vezes na cabeça dessa galera, do tipo, meu, eu ganhava tão pouco, agora eu tô ganhando pra caramba. E aí eles, sabe, sobe a cabeça, querem gastar com um monte de coisa e curtir a vida de um jeito que eles nunca curtiram. Às vezes isso acaba se prolongando, eles não fazem um planejamento que seria o ideal. E aí, quando eles chegam, tipo, no fim da carreira deles, que teoricamente eles se aposentam relativamente cedo, né? Você tem jogador se aposentando com 35 anos, você vai ter os jogadores, talvez, que são um pouco mais velhos, que estão jogando aí, você tem o Fred e tal, mas assim, geralmente os jogadores se aposentam relativamente cedo. Só que aí, ao invés deles se aposentarem e curtir o que eles construíram durante os 10, 15 anos que eles tiveram ali de carreira, às vezes 20 anos ali de carreira, né? Porque é um esporte de alto rendimento, às vezes eles se aposentam e acabam tendo que continuar trabalhando no clube, como técnico, ou enfim, como treinador, como alguma coisa ali dentro que eles simplesmente não se planejaram e tiveram a oportunidade de ganhar alguns milhões por ano. Então eu falei, tem várias realidades aí que às vezes a gente não enxerga. Mas a gente começou em games, falamos de várias coisas e a gente parar no futebol. Mas tem um lado bom, né, Tatá? A gente não teve. Foi do Messi que ele, parte do passe do salário dele, acho que ele quis negociar em cripto, né? Em fan tokens do PSG. Inclusive, É, valorizou um monte o token por causa disso, né? Quando anunciaram que ia ser contratado ele. E então, assim, é que tudo tá meio que convergindo, né, Bea? É uma coisa, parecia que cada coisa era um universo diferente. Ah, que é das criptos, é só das criptos, que é do mercado tradicional, do mercado tradicional. Os esportes é esportes, e esportes é outra coisa. Agora as coisas estão convergindo e a tendência é cada vez mais essa realidade de a gente tentar entender, porque a tecnologia ela avança e a disrupção acontece a gente querendo ou não. Agora, se a gente ficar tentando evitar, resistir à transformação, a gente só vai perder mais tempo. Então, assim, eu tenho a tendência, é que às vezes o pessoal tem, assim, medo de gastar energia. Ai, mas e se for só mais uma tendência? Eu acho assim, se prepare, teste, vá, estude, procure entender. As próprias criptomoedas, até pouco tempo, a gente só falava de Bitcoin. Agora a gente está falando de assim, diversas criptomoedas, a gente está falando de vários tokens, a gente está falando de tokenização da economia, a gente está falando de tokenização de imóvel, de empresas, fan tokens para as pessoas interagirem com os clubes e com as ligas. Então, assim, tá tudo convergindo realmente com essa. Eu acho que a pandemia foi um game changer, assim, nessa questão do digital também, de quando tava muita gente ainda resistindo, né, ao digital. E muitas pessoas ainda estão sofrendo assim, esse desafio de se adaptar e falar, ah, essa é a realidade mesmo. Eu tenho que investir no meu negócio ou na minha profissão no digital, dialogar com as pessoas. Então, assim, a pandemia acelerou realmente esse processo de digitalização e também de entendimento da relevância dos criptoativos nesse cenário que a gente está vivendo, que a gente está vendo aí o descontrole, né, das contas públicas, a gente está vendo inflação no mundo todo. Então, as pessoas, os indivíduos estão tomando mais consciência, sabe? Eu estava até falando hoje sobre isso, sobre como é interessante ver os jovens mais antenados sobre a questão de políticas públicas, de política fiscal, de entender um pouco sobre mecanismos da economia, de entenderem sobre a inflação. Quando eu era mais novinha, eu não entendia o que era inflação. Para mim, as coisas só ficavam nada. mais caras e ponto. Eu achava, é o negócio, o empresário, ele quer aumentar o preço das coisas, está se aproveitando. Eu não entendia o que era inflação.
né? Então, aí quando Sim. você vai na causa e as criptomoedas, o Bitcoin principalmente, ele tem provocado uma aceleração no processo de entendimento disso. Porque aí quando você começa a ver que não é só o ativo que está se valorizando, mas é só a moeda que está se depreciando. Então você começa a acordar, né, para a realidade. Mas é muito isso. A gente estava discutindo esses dias preço de combustível. Ah, tem o problema, sim, o barril de petróleo subiu muito, mas, gente, olha a nossa moeda frente a dólar. E aí você pega uma commodity que é negociada em dólar e tal. Não tem o que fazer, entendeu? Então, é muito, a galera joga, óbvio, muito nas costas, por exemplo, de uma Petrobras. Eventualmente, não sei se tem culpa ou não, mas, cara, olha o que fizeram com a nossa moeda e que acaba afetando diretamente esses preços, né? Então, a gente tem que sempre entender e olhar o contexto como um todo e aí a gente volta a falar, proteger parte do nosso patrimônio, dos nossos investimentos, né? Agora, Tata, você falou dessa questão dos NFTs e dos fan tokens. Eu queria saber o que você acha disso, porque eu acho que é um negócio relativamente novo. Não sei se foi do início desse ano ou do final do ano passado, alguma coisa assim. Eu Acho acho que que eu, começou a bombar, assim, foi no ano passado. Foi esse ano mesmo. Não, foi 2020. 2020 agora, 2021 que realmente explodiu, né? eu vi, acho que um post seu, não sei se foi seu, que NFT, será que é modinha ou alguma coisa assim? E eu acho que no início até tinha muito essa dúvida, mas que a gente está vendo isso agora é, por exemplo, você falou nos clubes de futebol, né? Você tem alguns clubes de futebol que não estão com uma situação financeira tão boa e que talvez estão enxergando uma solução através desses NFTs, desses fan tokens, para tentar se reerguer. Como que você enxerga esse movimento, né, dos NFTs? Você acha que isso deve crescer ainda mais? Você acha que isso é algo passageiro? Eu acredito bastante no potencial desse mercado. A gente está vendo aqui no início os NFTs, a gente via muito correlacionado a essa coisa dos gatinhos, dos CryptoPunks, da arte, né? Tá muito ainda relacionado a isso, mas não somente. Os NFTs também são utilizados, estão sendo utilizados para bens, propriedades, contratos, registros. Então, assim, tem diversas utilidades. Agora, um NFT especificamente, se isso vai, do ponto de vista assim, de valorização, de investimento, eu ainda não tenho muita confiança desse ponto de vista. Agora, no aspecto da tecnologia e a sua utilidade, eu acho que é algo assim transformador, eu acho que é a realidade e que vai chegar uma hora que vai começar até a incomodar, por exemplo, a bolsa de valores. Por quê? Porque a gente vai ver um movimento de descentralização, com a possibilidade de tokenização, por exemplo, de empresas pequenas ou de imóveis, que na Bolsa de Valores muitas vezes isso não é possível. É uma democratização que vai proporcionar que vai causar transformações na sociedade em geral. Mas eu acho que é muito positivo, acho que a gente está avançando, vai avançando pouco a pouco. Acredito que tem um grande potencial, mas ainda é um mercado bem jovem, que é bom a gente analisar bem, acompanhar, é interessante de acompanhar. Mas, assim, as aplicações eu acho bastante interessantes. Mas dos fan tokens, é bem isso que você comentou. Que eu acho, assim, além da ferramenta de aproximação, de engajamento, de ser uma forma de você engajar o seu torcedor com o seu clube, também é uma forma desses clubes captarem recursos. O que eu acho nobre, eu não acho nenhum problema os clubes captarem recursos, desde que eles proponham coisas que eles realmente entreguem. Então, assim, eles têm um grande potencial, realmente, para criar fortalecer os laços com as suas comunidades, com seus torcedores, criar novas experiências, realmente. Então, acho assim, acho bem interessante esse mercado dos fan tokens, ainda mais que eu sou fã de esportes. Eu, desde criança, assim, eu gostava de Fórmula 1, eu gostava de luta, futebol, sou gremista, tô sofrendo aqui, mas tudo bem. Tudo bem, Tatá. Eu tô em Chapecó, somos chapecoenses, Série B nos aguarda, tá tudo Ai, meu certo. Deus! Não vai virar muro das lamentações aqui. Mas eu te perguntei essa questão dos NFTs e dos fan tokens, porque, assim, quando eu comecei a estudar e ver que o mercado
tem mercado futuro de Bitcoin. Eu não sabia que existia isso, entendeu? E aí eu descobri que tem gente que trada esse só uma coisa, o Fan mercado. Token, ele é diferente do NFT. O Fan Sim. Token é um utility, é para você usar esses tokens para alguma coisa, para você ter um benefício, no caso. O NFT, ele te dá a propriedade de algo. Tipo, algo É exclusivo, assim. único, é Sim. isso. Mas assim, eu não sei nem como transaciona isso, entendeu? Tipo, é como a gente faz com criptomoedas ou é um ambiente diferente? Tem plataformas que são exclusivas, que oferecem isso. Por exemplo, a dos fan tokens, a plataforma que dá a base para isso é a do sócios.com. Aí, por exemplo, tem uma criptomoeda, né? O token da sócios.com é Chiles. Então, assim, ao você, por exemplo, comprar Chiles, o token Chiles, você também está se expondo de alguma forma a esses ativos aí que estão sendo criados a partir da plataforma da Sócios.com. Então, você não precisa comprar os tokens de determinado time para se expor a isso. Você pode, por exemplo, estar exposto a TILs, né? Que é uma forma de você estar exposto a esse mercado. Então, tem a plataforma do sócio.com. Algumas corretoras no Brasil, elas oferecem, por exemplo, o mercado Bitcoin, eu sei que eles oferecem, tem do Corinthians, se eu não me engano, agora vai ter do Flamengo, e tem do Galo, acho que é o Galo, também, Atlético Mineiro, né? Acho que é isso. Uhum. Então, assim, já tem em corretora de criptomoedas, como desses times, do PSG, se eu não me engano, não sei se eles vendem aqui, acho que vendem, mas tem essas plataformas, né? E de NFTs também, a maior do mercado é a OpenSea, que inclusive é gigantesca, está movimentando muito dinheiro, porque NFT está movimentando muito dinheiro. Eu acho que está tendo um hype, mas assim, mercados novos, né? Eles geram isso, vai ter isso. Agora, eu não vou colocar o meu dinheiro lá, entendeu? Você não compraria uma obra de arte, sei lá, por 60 milhões de reais, Tata, via NFT? Não, mas olha só o que é interessante. Com a tokenização, você vai poder comprar pequenas frações. Você não tem 60 milhões, por exemplo, para pagar numa obra de arte. Mas você pode comprar umas fraçõezinhas. Aí você fala que tem frações de uma obra lá do Picasso, por exemplo. Então, mas daí se você quiser imprimir aquela obra no NFT, você só vai imprimir o canto da obra, tipo, não vai rolar. Não, a questão do NFT realmente você é o proprietário e é autêntico, pertence a você. Então, é esse que é realmente o diferencial, uma questão de propriedade mesmo e exclusividade. Igual, por exemplo, bolsas de grife. Fazem a cópia, mas você sabe que é uma bolsa verdadeira, né? Então, é a questão realmente de você ter algo ali que é o seu, a sua identificação está registrada na blockchain e é sua propriedade. Então, Mercado de ninguém tira. luxo dos criptoativos. Tá ainda, né, Tipo no isso. mercado de luxo. Mas a tendência é que vá se diversificando com o tempo, até à medida que as pessoas vão aprendendo também e se familiarizando. Essa OpenSea ainda é muito utilizada no exterior, mas acho que aqui no Brasil ainda não está tão popularizada. Mas, na velocidade que os jovens estão, logo, logo eles estão lá. Eles vão achar a bolsa do mercado acionário boring. É, sem graça o negócio. Bom, eu falei que eu sempre aprendo muito quando eu faço live com você, Tata. Não, eu também. Você falou aí várias coisas interessantes também, os dados sobre essa indústria de games e você acompanhando isso que você falou também em relação aos gamers que estão ganhando muito dinheiro e eles não sabem como investir esse dinheiro, é algo assim super importante. E até outro dia eu também fiz uma live com a Jéssica e a gente estava falando sobre isso, sobre sair um pouco das nossas bolhas, né? É natural todo mundo vive em bolhas, né? Nas suas bolhas. Mas a gente procurar romper isso, fazer esse exercício, né? Tem diversas comunidades que têm essas necessidades, que querem aprender, que precisam, demandam realmente esse conhecimento. Ela estava falando dos artistas, por exemplo, cantores, o pessoal da música e da arte. E
daí a gente vê, tem os gamers, enfim, tem diversos nichos, né? Diversas bolhas aí, a gente se conectar, a gente entender. Eu acho que nesse mundo cada vez mais conectado é essa tendência realmente. E eu acho que todo esse trabalho que você, eu e várias outras pessoas estão fazendo na rede, eu acho que a gente consegue atingir cada vez mais esses públicos, assim, né? Porque parecia que antes o mercado financeiro tinha muito um perfil, tipo, sei lá, Faria Limer. E hoje você tem várias tribos, vamos dizer assim, dentro desse A gente mercado. tinha que fazer uma live lá no Twitch TV, eu acho, para falar sobre investimentos, para ver se o pessoal. Boa. Mas o pessoal não vai querer. Eles vão falar, não, eu quero assistir os gamers. Para que Os eu vou assistir elas gamers. falando de investimento? Ô, Tatá, vou te dizer assim, ó, aqui, as duas lives que eu fiz, a galera tava jogando e tinha aquele público lá assistindo enquanto eu tava jogando. E a gente Uhum. fez um insert numa live. Eu invadi a live e a gente vai falar sobre investimentos. A galera ficou e achou interessante. E uma Legal. coisa que acontece é um público jovem e o que mais tinha no chat era e as criptos? E tal, Shiba Inu também, a galera perguntou muito. Mas enfim, a galera perguntando muito sobre isso. Então tem muito espaço ainda para a gente disseminar conteúdo em várias outras bolhas que talvez não a nossa, viu? Verdade. Vou abrir aqui rapidinho os comentários para a gente ver se o pessoal quer mandar alguma pergunta para gente aí. Ó, aproveitem para mandar as perguntas aí para a Bea responder, que ela tá aqui agora. Querem perguntar coisa de game, a gente tá aí. De cripto, podem perguntar da minha experiência, viu? A minha experiência eu sei contar. Que coisa, agora, não, é agora aqui no Instagram fica essa coisa de começou a seguir você. Aham, muito isso. Pelo menos começaram a seguir a gente, tá É ótimo. isso, é uma coisa boa, positiva. É isso. Tá, então tem perguntas aqui. Béia, quero te agradecer aí pelo bate-papo hoje. Super agradável, muito bom conversar contigo. Vamos trocar mais ideias. Aliás, vamos ver se um dia a gente se conhece pessoalmente, né? A gente só se conhece no digital. Então, tô me programando para ir para São Paulo final do mês. Quem sabe? Não? Vamos combinar. Inclusive, né, hoje eu estava escrevendo sobre esse negócio do metaverso, aí eu falei assim, é um pouco assustador. E o cara lá do Facebook, ele gravou um vídeo, ele falou, porque o metaverso, a ideia é que você vai estar dentro, e não dentro da internet, e não na internet. Mas assim, a gente praticamente já está dentro, só que é como ele falou, assim, é flat, você não tem essa. Não Não é imersivo. não é Tipo, imersivo. E aí agora a gente falando, pô, a gente ainda nem se conhece pessoalmente, a gente só se conhece no digital. Meio que a gente já tá avançando para isso, né? não, total. Eu falei, tem gente que eu conheci, por exemplo, durante a pandemia, assim, fazendo live, porque no início da pandemia atacou as lives, né? Era só o que tinha. E aí depois eu conheci essas pessoas pessoalmente, mas eu nem tinha me ligado. Tipo, pra mim eu já conhecia. Parece que Foi, já conhece pessoalmente. eu encontrei as pessoas e eu fui conversando, tipo, normal, como se não precisasse se apresentar, prazer, eu sou a Bea, porque pra mim eu já conhecia todo mundo. E eu me liguei, não, gente, eu tava no mundo virtual, vamos vir pra vida real, né? Mas enfim. É assim. Então, Bea, obrigada pelo papo, adorei. E vamos marcar mais vezes aí, vamos marcar o nosso encontro real, pessoal. Boa. Obrigada, Tatá, pelo convite e vamos conversando sim, tá? Obrigada para todo mundo que acompanha a gente até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.